O milagre que acabamos de ouvir diz respeito não só ao fato em si, e que mostra a grandeza de Jesus, Filho de Deus, feito homem, mas também tem um significado profundo, seja na vida da igreja, seja na vida de cada um de nós. Jesus subiu no barco que era de Simão, e como começou assim, dali, a ensinar as multidões. O Evangelho diz que as multidões como que comprimiam Jesus, iam atrás de Jesus. As multidões têm sede e têm fome de Deus, porque o homem foi criado para Deus e, como diz Santo Agostinho, não encontra descanso a não ser em Deus. A palavra de Deus deve ser pregada, deve ser ensinada, e nós vemos isso no Evangelho muitas vezes quando Jesus olhava aquelas multidões como ovelhas sem pastor e logo em seguida começava a pregar. Nós precisamos hoje dessa palavra mais do que nunca, numa sociedade em que se espalham a mãos cheias, como diz São Paulo, doutrinas erradas. Os homens já não suportam a sã doutrina e dão ouvido às fábulas. Mais do que nunca nós precisamos hoje pregar a verdade, pregar o Evangelho e aquilo que Jesus ensinou, caminho, verdade e vida. Mas onde é que nós vamos receber essa doutrina pura, sem mancha e verdadeira? É na barca de Pedro. Só ali nós temos a doutrina verdadeira. Só na igreja que nós encontramos os ensinamentos de Jesus. Podem ter ensinamentos esparsos, espalhados, em seitas, em grupos, mas é só na igreja que nós temos a pregação da verdade. É claro que o demônio, para enganar as pessoas, coloca pinceladas de verdade para atrair. Ninguém dá um veneno ao outro dizendo isto é um veneno, mas dá como na aparência de coisas boas. Quando se quer dar um veneno, não vai dizer para a vítima, tome esse veneno. E se vai colocar num suco, num copo de leite, e diz, isso aqui é um copo de leite. Olha como é bom, como faz bem. Esse suco é bom, faz bem. Mas ali tem o veneno. Assim age o demônio. E sempre agiu assim quando, dentro da igreja, insuflava heresias e divisões e seitas. Isso ocorre há 2000 anos. E hoje também. Por isso, temos que ter o cuidado de ouvir o que diz a igreja. A igreja, naquilo que a igreja sempre ensinou. E não irmos atrás de novidades, de fábulas, de ensinamentos. E o nosso questionamento deve ser sempre este. É isto que diz a igreja? Porque Jesus ensina da igreja. E através da igreja. Só a igreja. Cristo prometeu o Espírito Santo para ensinar toda a verdade. E fora da igreja pode haver pinceladas de verdade, mas a verdade plena está na igreja. Fora da igreja pode haver aleluias, pode haver cantos bonitos, pode haver louvores, pode haver histórias bonitas, mas tudo isso atrai para o mal, porque fora da igreja não há salvação. E nós temos na igreja um código, podemos dizer, que nos mostra as verdades da fé. É o credo que nós vamos professar daqui a pouco na Santa Missa e que devemos professar todos os dias. Ali está a nossa profissão de fé. Fora do que está ali, não é verdade. Tudo vem dali. Por isso a igreja, desde o início, faz uma profissão de fé e professa sempre a Santa Missa, sobretudo nas grandes festas, e nós devemos professar. Ali está o nosso código de fé. Se professamos a fé, professamos o credo. Nós hoje necessitamos
mais e mais de pregadores que mostrem essa fé. Mas tem que ser dentro da igreja. Tem que ser enviados. São Paulo diz isto. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Mas quem é que envia? É uma luz do alto que vem e diz, vai lá e prega? Isso pode até acontecer, mas, do ponto de vista formal, é preciso que haja algo mais claro, mais palpável, objetivo. E quem envia é a igreja. Se vier alguém pregando um evangelho diferente, não foi enviado pela igreja. Não foi. São Paulo diz, seja anátema. Se vier alguém pregando um evangelho que não é e não for enviado pela igreja, não podemos escutar. Não podemos escutar. Se vier alguém pregando um evangelho diferente daquilo que a igreja sempre creu e sempre mostrou como verdade de fé, não devemos escutar. Não devemos. É preciso que seja enviado pela igreja e pregue aquilo que a igreja prega. Porque pode acontecer também falsos profetas e que a igreja envia, mas que se desvia, desculpa o trocadilho, no caminho. E aí ensina uma verdade que não é da igreja. E a igreja tem que corrigir, tem que sancionar, tem que mostrar que aquilo não é verdade. Porque a igreja precisa também exercer o seu poder punitivo, que é o poder dado por Jesus Cristo. E quando a igreja pune, ela exerce esse poder dado pelo próprio nosso Senhor. Amemos a igreja. Creiamos aquilo que a igreja sempre ensinou. Sejamos filhos fiéis da Santa Igreja. Vivamos a nossa fé. Demos testemunho dela, até com o nosso próprio sangue, se for preciso. Mas na igreja e nunca fora dela. Pedro, ouvindo Jesus dizer, vai-se ao largo, vai mar adentro e lançai as redes para a pesca. É significativo o fato de Jesus dizer para todos, lançai as redes. Mas só para Pedro ele diz, vai-se ao largo, duque no alto, vai para águas mais profundas. Vai, Pedro. E é a Pedro que ele fala isso. Isso faz uma referência clara à igreja, como a barca de Pedro, mas uma referência clara ao sucessor de Pedro, que é o Romano Pontífice. A igreja tem um Romano Pontífice, tem um sucessor de Pedro, tem um Papa, que é o princípio e fundamento da unidade da igreja. Não pode haver igreja de Cristo sem o sucessor de Pedro. Não pode haver igreja de Cristo sem o Papa, sem o Romano Pontífice. Não pode. Hoje, os movimentos tradicionais estão indo por um caminho, e já foram muitos, por um caminho que não é um caminho católico. É um caminho sem o Papa. Para uns, o Papa não existe. Então vão formando verdadeiras igrejas paralelas, sem essa referência, sem uma cabeça. Para uns simplesmente dizem que ele não existe. Outros dizem que ele existe, mas apenas como uma figura decorativa. Como alguém que existe, mas deixa para lá. Quando falamos dele é só para criticar, só para julgar. E nós sabemos um princípio mais tradicional que existe no direito da igreja é que a sé de Pedro nunca pode ser julgada. E como alguém pode se dizer tradicional, defensor da tradição, se rompe com a própria tradição, e o que está de mais tradicional da igreja é a igreja estar em torno de Pedro, respeitando, amando e também obedecendo. E essa referência a Pedro nós vemos de modo bem claro em toda a história da igreja. Nunca contra a vontade de Pedro. Nunca.
Pedro mostra ali para Jesus a sua obediência. Senhor, mestre, pescamos a noite inteira. Ele coloca suas razões. Ele era especialista em pescar. Pescamos, sentamos a noite inteira e não conseguimos nada. Isso eram motivações racionais. Mas a fé levava Pedro a obedecer. Porque a nossa obediência na igreja não é uma obediência fundada em razões humanas, mas uma obediência fundamentada na fé. Como posso defender a fé se não tenho obediência da fé? Como posso dizer que defendo a fé se uso razões humanas para as minhas ações? E Pedro então disse: em teu nome eu lançaria as redes. Em teu nome, porque eu creio, porque eu tenho fé na tua palavra. Tenho fé. Em teu nome lançarei as redes. A obediência católica se fundamenta na fé, não em motivações humanas. Não em cálculos, que se eu fizer isso vai acontecer aquilo e aquilo outro. Não. Se fundamenta na fé, na promessa de nosso Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que nós vemos hoje é que muitos grupos dizem que Roma perdeu a fé, que a igreja, como está aí, não é mais igreja. Precisamos sair e fazer outra. Isso não é obediência da fé. Não é. E faz-se outra, mostrando que a Igreja Católica, una, santa, católica, não é igreja institucional. Então Cristo abandonou a sua igreja? Milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro foram todas para o inferno porque não estão mais na igreja verdadeira? Cristo deixou a barquinha afundar? Não. A obediência de Pedro foi uma obediência pronta, cheia de confiança na palavra de Jesus. Temos que ser católicos e viver na igreja, viver em comunhão. Somos diferentes. É claro que a comunhão tem 3 vínculos: o vínculo da fé, o vínculo do culto, dos sacramentos e o vínculo hierárquico. Não posso fazer outra hierarquia fora dessa comunhão com Pedro. Assim fizeram os ditos hoje ortodoxos. Simplesmente se separaram. Não. Faz-se uma estrutura totalmente paralela. Não pode fazer isso. Então digam logo: não somos católicos. Sejam coerentes. E Pedro, ao ver aquele milagre da multiplicação, ou melhor, da pesca milagrosa, como nós chamamos, prostra-se diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. E Jesus disse: não tenhas medo, serás pescador de homens. Essa é a missão da igreja, e salvar as almas. Toda a lei da igreja é instrumento para a salvação. A igreja é missionária por si mesma e já começou assim e vai ser sempre assim. E Cristo acompanha essa missão. Ele não abandona a igreja. Não abandona. E a vocação de cada um de nós é também sermos pescadores. Como também somos peixes. Só que os peixes não são pegos.
para utilização pessoal. São pegos para salvar, porque nós somos náufragos pelo pecado. E a igreja faz o quê? Ela nos tira do mar, do mundo tenebroso, para nos salvar. Coloca ali uma corda, um bote, uma boia, venham! Mas venham para a barca de Pedro. E não o contrário. Não o contrário. Saiam da barca e venham para botes salva-vidas. Mas a barca está direitinho. Não posso sair da barca, porque quem guia a barca é Jesus. Então não posso dizer que a barca está afundando. Isso é absurdo. Absurdo. Isso é falta de fé. A barca não afunda. Pode enfrentar tempestades. Pode até parecer que Jesus está dormindo, mas não está. E ele vai nos dar um grito, dizer: homens de pouca fé. Como disse lá na tempestade, no mar da Galileia. E no ato ele pode dizer aos ventos: basta, cala-te. Porque ele tem esse poder. Mas muitas vezes sofremos dentro da igreja por causa dos nossos pecados. Nós somos culpados pelos nossos pecados, pelas nossas ingratidões, pelas nossas infidelidades. Nós. Somos discípulos de Jesus, mas também temos que ser missionários de Jesus para levar Jesus às almas. E nesse sentido, deixar tudo para segui-lo. Pedro e os outros deixaram suas barcas, seus trabalhos. E quantas coisas nós temos que deixar que nos impedem de seguir a nosso Senhor? Nossos vícios, nossas paixões desordenadas, nosso orgulho. Oh, meu Deus, como o orgulho cega as pessoas. Como o orgulho faz de cada um o seu próprio Deus. O seu próprio Deus. E é preciso deixar esse orgulho. E quando deixamos ele, deixamos tudo. E seguimos nosso Senhor. Pensamos a Nossa Senhora, a nossa mãe, mãe da igreja, mãe de Pedro e de seus sucessores. Mãe de Pedro, que em Fátima pediu. Santa Jacinta fala tantas vezes: rezem pelo Santo Padre. Está a sofrer muito. Multidões em volta. E ela dizia: o Santo Padre está ajoelhado diante do coração imaculado de Maria, e lá fora pessoas gritam e xingam. Jacinta fala dessa visão, que Nossa Senhora nos proteja a todos, nos guarde a todos no seu imaculado coração, e guarde sobretudo o Santo Padre o Papa. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, que isso seja dito também por cada um de nós, no seguimento de Jesus. Amém.